Nesse vídeo eu vou falar sobre o método SMART e eu resolvi fazer um resumo para mostrar para vocês de forma prática como é que funciona esse método. Esse resumo é baseado também num vídeo bem interessante do Joel J, que se chama Como Planejar as Metas e os Objetivos Vencedores em 2026. Para quem não me conhece, eu me chamo Stefan von der Heide e nesse canal vocês vão ver eu falando sobre criatividade, inovação, design e estudos. O método SMART foi popularizado por George T. Doran. Ele escreveu esse artigo lá em 1981, onde ele aplicava esse termo para explicar como a gente pode gerenciar os nossos objetivos e o nosso tempo através desse acrônimo do S, do M, do A, do R e do T. E o objetivo disso é transformar, através do SMART, um filtro simples para tirar as metas do abstrato, para algo que não é atingível, para algo que seja concreto. Então aqui eu brinquei um pouquinho com o design, que é uma arte abstrata e depois algo que eu consiga fazer de forma concreta. Ou seja, eu consigo desenhar um carro em perspectiva. E como é que eu transformo algo que é abstrato em algo concreto? Ele é uma maneira prática para a gente alcançar os objetivos e principalmente para a gente alcançar esses objetivos num prazo certo. Para deixar isso mais simples para vocês, eu trouxe aqui exemplos. Ou seja, no específico, eu tenho que dizer o que eu vou fazer. E quanto mais específico, melhor. Quando a gente está estudando, a gente acaba colocando metas muito abstratas. Como, por exemplo, eu quero estudar mais. Então, digamos que eu quero estudar sobre desenho. Estudar desenho em perspectiva cônica. Eu sei que eu vou ter que ter um tipo de desenho, esse tipo de desenho específico é a perspectiva cônica. A segunda etapa é eu entender o como que eu vou fazer isso. Então, como que eu vou fazer para aprender perspectiva cônica? Desenhando sólidos platônicos como cubos e esferas no meu sketchbook. Então, como eu já tenho aqui. Eu vou pegar um papel, vou pegar uma caneta, vou pegar meu sketchbook e nesse meu sketchbook eu vou desenhar só formas básicas, como cilindros, esferas, pirâmides, cones e cubos e prismas. Depois, eu tenho que ver se isso é viável. Então, bom, eu quero aprender a desenhar, eu sei o como fazer isso, mas será que é viável dentro da minha rotina, dentro da minha capacidade? Então, tem muito a ver o viável com o meu tempo e com a minha energia. No meu dia, eu tenho um intervalo entre as aulas de tarde. Nesse intervalo de 1 hora, de uma aula para outra, eu vou fazer alguns estudos no meu sketchbook. E o mais importante também, não é só saber como, saber o que e se é viável, mas principalmente se isso é relevante para nós. O R do SMART é sobre o porquê que eu estou fazendo. Eu quero fazer isso porque, daí vocês precisam responder essa pergunta. No exemplo que eu trouxe aqui, seria, bom, eu quero ter conhecimento sobre sketching para poder virar um designer automotivo. Então, lá no futuro, quando eu estiver formado em design, eu quero ser um designer da Marco Polo, por exemplo, ou da Fiat. Eu, obrigatoriamente, preciso saber desenhar e preciso saber desenhar carro. E para aprender a desenhar carro, eu preciso saber desenhar em perspectiva cônica. E para aprender perspectiva cônica, a forma mais fácil é com sólidos básicos. Por isso faz sentido, ao longo do percurso, eu entender o porquê que eu estou fazendo e daí depois colocar as metas de prazo, de viabilidade e como que eu vou fazer. E por último, a gente tem o T de tempo e de prazo. E daí eu tenho que responder a pergunta que é até quando? Até quando eu irei realizar essa tarefa? Eu coloquei aqui que eu vou realizar 25 páginas de desenho de exercício de perspectiva cônica, fazer um cubinho aqui em perspectiva cônica. Eu vou fazer esse exercício de perspectiva cônica em 25 páginas até o final do mês. Bom, então agora eu tenho uma meta com prazo, com objetivo, com capacidade viável, com capacidade de mensurar ela até chegar no resultado que eu quero, que é um dia poder aprender a desenhar um carro como esse, certo? E para preencher esse método SMART, eu trouxe aqui dicas práticas. Para o S, eu recomendo que vocês façam o seguinte: escrevam as metas com verbo de ação, como por exemplo, eu vou ler, eu vou resolver, eu vou resumir, escrever. Depois, na parte de mensurar, eu vou escolher uma métrica só, porque senão eu acabo perdendo em muitas métricas até chegar, no objetivo que eu quero ter. Depois, o A de alcançável significa que se você não consegue imaginar quando que fará isso, isso não é atingível. Ser alcançável é também entender, quando é que eu vou conseguir fazer isso? A questão do relevante, vocês podem escrever a relevância do plano de vocês, do objetivo de vocês, em uma única linha. Isso é importante porque, e daí eu respondo o porquê é
é importante aquele objetivo que eu estou traçando. E por último, use prazos curtos ao invés de prazos muito abrangentes. O que as pessoas fazem no início do ano, por exemplo, é metas de 2026, metas de 2027. Daí coloca lá as suas metas. Quero emagrecer em 2026. Isso é muito pouco aplicável. Primeiro porque um ano é muito tempo. Eu não consigo mensurar, eu não consigo tornar isso viável dentro da minha rotina e fica só uma meta que eu acabo não alcançando e depois acabo me punindo por não ter alcançado. Bom, agora que eu expliquei para vocês o método SMART e como aplicar ele, eu vou deixar uma frase sucinta que vocês podem pegar ela, copiar para vocês e aplicar nos projetos que vocês desenvolvem. Essa é a frase, ó. Eu vou, e daí o eu vou significa o primeiro, né, S de específico. Então eu vou colocar aqui eu vou e a minha meta específica. Depois eu vou colocar medido por, que eu vou mensurar ela. E depois eu coloco o R de relevância. Então eu vou fazer isso por quê e respondo essa pergunta. E no último aqui eu uso o T do tempo e também o A de alcançável para dizer que eu vou completar isso até tal data, tal hora e dentro de tal bloco de tempo. Faz sentido para vocês isso? Se não ficou muito claro como usar esse método SMART nessa frase, eu trouxe um exemplo para vocês. Eu coloquei uma frase que o próprio Joel J traz no vídeo dele, que é com relação a economizar dinheiro. O exemplo financeiro seria esse, ó. Eu vou economizar 20 mil reais, então esse aqui é o S, daí reduzindo para 2 refeições fora de casa por mês, esse aqui é o M e o A, é como eu vou mensurar, então, bom, 2 vezes, eu só vou comer 2 vezes fora de casa por mês, isso vai reduzir os meus custos de alimentação. E daqui o porquê, porque eu quero formar uma reserva de emergência. Eu vou ter uma reserva de emergência de 20 mil reais. E eu vou executar um bloco de 30 minutos toda segunda-feira para ver se eu estou alcançando ou não meus objetivos, revisando os meus gastos diariamente. E isso tudo eu vou fazer até o dia 31/6/2026. Mas digamos então que isso daqui são metas de 3 meses. E até no vídeo do Joel J, ele fala aqui sobre o livro 1 ano em 12 semanas, onde ele divide, né, em 3 meses uma meta realizável que a gente acaba realizando só em 1 ano, mas encurtando esse tempo em 3 meses ele fica mais viável. Porém, no meu exemplo aqui, 3 meses para economizar 20 mil reais, só economizando em restaurante, não fica tão viável. Se eu quero economizar 20 mil reais em 3 meses, não vai adiantar eu só economizar em restaurante. Esse não é o plano correto. Então eu dividi que, bom, se 20 mil reais em 3 meses, dá mais ou menos R$6.700 por mês. Eu vou ter que fazer R$6.700 por mês. É óbvio que só economizando eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que produzir dinheiro, né? Eu vou ter que fazer alguma renda. Isso dá mais ou menos R$1.675 por semana. E mais especificamente, eu preciso fazer R$335 por dia. Eu coloquei aqui uma meta, né, como designer. Eu teria que, para fazer essa grana em 3 meses, eu teria que pegar um freela de design de no mínimo R$1.700 por semana. Aí isso já vira algo mensurável, algo aplicável e algo que eu talvez possa colocar dentro aqui do meu método SMART. Especificamente, eu vou ter que encontrar um projeto que me pague esses R$1.700 por semana. Eu vou ter que mensurar, né, esse projeto. Eu vou ter que ver se ele é alcançável e por que ele é relevante, porque eu quero a reserva de emergência, e por quanto tempo eu vou executar. Fica bem mais tangível e aplicável eu utilizar o método SMART e conseguir chegar no meu objetivo específico. Dito isso, o método SMART está feito. Depois que a gente gera essas ideias de metas, a gente deve compartilhar as metas e os objetivos com quem a gente confia. Se vocês gostaram desse resumo, podem comentar aqui embaixo que eu mando para vocês em PDF esse resumo. E o grande objetivo desse resumão aqui é que eu possa ver ele de forma rápida. Então eu imprimo ele, coloco na parede e daí em todos os projetos que eu for fazer, eu consigo usar o método SMART. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!